Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje representando o 3 na Ciência, sejam todos muito bem-vindos. Então, eu sou a Ana e hoje eu vou conversar com vocês sobre a dependência que existe com o orientador, tá? Então, já foram faladas nas lives anteriores, né, a gente comentou alguma coisa sobre a importância do TCC. Nós comentamos sobre a importância do TCC, né, o Reginaldo falou como que o TCC abre portas para vocês entrarem no mercado de trabalho e também para vocês seguirem a vida acadêmica, fazerem um mestrado, fazerem um doutorado, fazerem uma especialização, porque muitas vezes a gente subestima o papel do TCC. E o TCC, ele é muito importante para abrir portas. E depois o Ivan comentou sobre a organização do TCC, sobre a programação, né? Fazer um planejamento de algo que você nunca fez. Então, como isso é difícil de ser feito. Então, esses foram os assuntos da semana passada. E eu vou dar sequência falando sobre TCC relacionado ao câncer, que é a nossa temática aqui do 3 na Ciência. Só que hoje eu vou focar nessa questão da dependência que você tem do seu orientador. Será que você é um orientador dependente? Então, você vai descobrir isso hoje nessa live. E eu vou contar para vocês um pouco da minha história, como que foi o meu envolvimento com o TCC, como que tudo aconteceu para eu chegar até aqui. Vou mostrar para vocês que foi importante para eu conseguir chegar onde eu cheguei hoje, tá? E também vou contar sobre a minha relação com a minha orientadora de TCC, os pontos positivos, os pontos negativos, para vocês entenderem o tema da live de hoje. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Então, eu vou dividir essa live basicamente em 3 etapas. Primeiro, eu vou contar um pouco dessa minha história, a relação que eu tive com a minha orientadora e como que isso vai ser importante para vocês. Depois, eu vou contar para vocês como é uma relação ideal entre orientador e orientando, o que isso influencia para o resto da vida de vocês, para vocês entrarem no mercado de trabalho, para vocês seguirem uma vida acadêmica. E, por fim, eu vou contar para vocês como que o 3 na Ciência pode ajudar vocês a desenvolver o TCC e a não ter a dependência do orientador, que é o tema que eu estou falando hoje. Então, vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história. Como que eu escolhi, né, como que eu cheguei no TCC que eu fiz? Bom, então a maioria de vocês sabe que eu sou formada em Ciências Biológicas e eu fiz o meu TCC na área de Fisiologia. Então, na verdade, eu fiz tudo na área de Fisiologia, né? Fiz o TCC, fiz o mestrado, fiz o meu doutorado na área de Fisiologia Humana, no Laboratório de Fisiologia Renal. Como que eu cheguei nesse laboratório? Foi uma história bem engraçada. Porque, na verdade, durante a minha graduação, eu não fiz nenhum estágio, eu não fiz uma iniciação científica, eu não fiz um estágio voluntário, não fiz nada relacionado à pesquisa. O que eu fiz? Eu fiz as monitorias que eu gostava muito, por sinal, de auxiliar os alunos. A monitoria, para quem não sabe, quando você dá essa assistência para o professor da disciplina, pode ser no laboratório, pode ser na aula teórica, a assistência que o professor precisar ali. Então, você é um assistente do professor, né? E eu fiz um bom tempo de monitoria, gostei bastante, então já estava meio que decidida ali pela parte da educação. Mas eu percebi que era muito importante eu também olhar para a pesquisa. Eu estava deixando a pesquisa um pouco de lado. Pensei, não, se eu quero abrir portas para mim, eu preciso também fazer algo em um laboratório. E aí que foi a questão, porque eu não tinha feito nenhum estágio, eu não tinha feito nenhum IC, então eu não fazia ideia o que eu poderia fazer no meu TCC que não fosse relacionado à área da educação. Eu só sei que eu queria fazer. E aí eu me lembrei, vejam como é importante, gente, os professores, né, marcam a gente muito. Eu lembrei de uma professora que eu gostava muito, eu sentia carinho por ela, achava ela muito, ela tinha muita empatia pelos alunos, né, eu gostava muito dela, que é a professora Ana Lúcia, lá da Fisiologia. Eu lembrei dela e falei, vou falar com essa professora, vou chegar lá para ver o que ela me diz. E cheguei assim no laboratório, um dia, passando na frente da Fisiologia, falei, vou entrar,
fui assim, na louca. E ela tava lá, falei, oi professora, tudo bem? Eu sou a Ana, eu gostaria de fazer o meu estágio final aqui, né, porque eu não tinha feito nenhum estágio anterior, mas esse estágio é um estágio obrigatório que a gente faz para fazer o TCC, no caso da graduação ali, né, e eu preciso fazer o meu TCC, e eu gostaria de fazer com a senhora. E aí ela ficou me olhando assim, falou, meu Deus, quem é essa menina? Eu não conheço essa menina, ela chegou aqui querendo fazer um TCC comigo. Eu cheguei sem um projeto, gente, eu cheguei sem um plano na minha cabeça, eu cheguei sem nada. Só sabia que eu queria fazer o meu TCC com ela porque eu gostava da pessoa dela. Eu não sabia o que eles faziam naquele laboratório. Eu não sabia se trabalhavam com humanos, se trabalhavam com células, se trabalhavam com ratos. Nada. Sabia que era com rim, né? Porque era um laboratório de fisiologia renal. Mas o que exatamente eu não sabia. Enfim, daí ela me olhou com aquela cara de, meu Deus, quem é você? Mas, ótima pessoa que ela é, bom coração que ela tem, ela resolveu me dar uma chance. Eu não me lembro se foi no mesmo dia, porque isso já faz 14 anos, mais ou menos, então eu já não me lembro detalhes. Eu não me lembro se foi no mesmo dia que ela já me apresentou um projeto, ou se foi num dia que a gente marcou depois, na sequência. Mas ela me apresentou um projeto que ela tinha. Ela falou, ó, coincidentemente, você veio me procurar. Não te conheço, mas vou te dar um voto de confiança, me lembro das palavras dela. E eu tenho um projetinho aqui, que tenho na minha cabeça, que é trabalhar com cultivo de células e com um antimicrobiano chamado gentamicina, que é uma droga que causa bastante nefrotoxicidade, né? Ela tinha um projetinho lá com apoptose das células renais. Eu falei, eu topo, professora, até porque eu não sabia o que eu ia fazer, né? Eu achei bacana o projeto. Eu achei ele simples, tinha o cultivo celular para ser feito, que não é nada simples. Posso contar um pouco para vocês outro dia como que faz o cultivo, quais são os problemas do cultivo celular. É muito legal, mas tem bastante problemas também envolvidos. E aí falei, topo, vamos fazer, professora, vamos fazer sim esse projeto. Então, por que eu tô contando essa história para vocês? Porque eu cheguei num laboratório para fazer um estágio e um trabalho de conclusão, assim, sem ter nenhum projeto, sem ter nenhum planejamento. E essa professora, ela resolveu me aceitar, mas não é sempre que acontece isso, gente. Não é sempre que, se você chegar assim, sem planos, o professor vai te aceitar. Pode ser que ele já tenha um projeto em mente, que foi o que aconteceu comigo, só que vejam, eu não tinha feito nem estágio em outros laboratórios, então ela realmente foi na confiança, ela sabia que eu estava crua, né? Porque um laboratório ele exige cuidados. Você tem que saber limpar o material, você tem que saber os protocolos. Então não é assim do dia para a noite que você aprende o que se faz no laboratório. Por isso que é importante essa vivência pré-TCC, que eu não tive no caso da pesquisa, né? Eu tive outros tipos de vivência que foi a área de educação. E então você veja, eu cheguei assim, muito poucas vezes um professor ele vai te aceitar assim. O ideal é o quê? É que você chegue com um projeto. Precisa ser um projeto pronto? Não necessariamente. Normalmente não. Mas você tem que saber mais ou menos o que você vai querer, com o que você vai querer trabalhar. A temática principal qual é? Não é assim chegar e falar, oi, estou aqui no laboratório e quero fazer tal coisa. Quero fazer um mestrado, fazer um doutorado, mas não faço a menor ideia do que eu vou fazer. Não, você tem que ter uma ideia na sua cabeça. E aí a gente traz aqui para vocês a temática câncer, por quê? Porque é uma temática que abrange 1000 possibilidades, né? Muitas possibilidades, independente da área da saúde que você é. Se você é um fisioterapeuta, se você é um terapeuta ocupacional, nossa, quanta coisa tem ligada à fisioterapia, ao câncer. Isso pode te abrir portas para você entrar no mercado de trabalho, não só a vida acadêmica. Se você é nutricionista também, quem faz tratamento, a quimio, outros tratamentos para o câncer, precisa de uma alimentação controlada. Educador físico também, atividade física, exercício físico, muitas vezes ajuda na recuperação do paciente. Se você é um biomédico, se você é biólogo, enfim, independente da área da saúde que você trabalha, trabalhar com câncer pode abrir, sim, muitas portas para você. Por isso que a gente traz como temática, como sugestão de temática para o seu TCC,
o câncer. Então, eu trouxe essa história para contar para vocês verem que não é sempre que isso acontece. Eu dei muita sorte, realmente confesso que eu dei muita sorte. Isso aconteceu tanto no TCC, como no mestrado, como no doutorado, né? Eu já fui pegando projetos que tinham disponíveis no laboratório. Claro, eu tive que aprender muita coisa. Mas não é sempre que acontece. Isso tem um lado bom. Que lado bom? Já tem tudo pronto ali, eu não precisei pensar em nada, não precisei ir atrás de nada. Mas é raro de acontecer, como eu falei para vocês, e tem um lado ruim. Qual que é o lado ruim de você pegar um projeto que o seu orientador está te oferecendo? É que você cria uma dependência enorme dele. Então, eu posso dizer porque aconteceu comigo. Tá? Eu me senti muito dependente da minha orientadora durante todo o meu estágio e no trabalho de conclusão. A única coisa que eu tive bastante independência, né, que até ela comentava comigo, foi na questão da escrita, porque eu estava muito acostumada a escrever, sempre gostei muito de escrever, sempre tive facilidade. Então, isso ela não teve trabalho comigo. Foi a mesma coisa no mestrado, foi a mesma coisa no doutorado. Lembro que o meu orientador falou, quando eu entreguei uma versão prévia da tese, ele falou, não tem muita coisa para eu arrumar aqui, porque tá escrito, tá coerente, tá tudo mais. Então, isso eu sempre tive. Mas na parte de laboratório, de colocar lá, fazer as coisas na bancada, né? Parte de bancada que a gente chama mesmo, eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu tive que aprender a pipetar, gente. Para quem é da área da saúde, sabe como pipetar é básico. Eu tinha feito, claro, né, alguns protocolos, assim, envolvendo essa técnica em disciplinas que a gente faz, mas é muito pouquinho, não é suficiente para você aprender a pipetar direito. Pipetar não é só pegar e colocar assim, né? Você tem que ter uma técnica. A própria parte de limpeza, qual sabão usar, o sabão que eu vou usar para o vidro, o sabão que eu vou usar para o plástico, tudo isso é feito dentro de um laboratório, né? A gente tem muita coisa para aprender. Então, eu cheguei, assim, muito dependente dessa parte, né? Eu fui muito dependente dela e de quem estava no laboratório. Eu me lembro que estava no laboratório na época, tenho até pena de quem estava comigo lá, porque eu tinha que ficar perguntando e perguntando, e as pessoas me ensinando, porque eu cheguei totalmente perdida, vocês entendem? Eu não tinha uma ideia na minha cabeça, eu não tinha uma vivência de laboratório, não tinha nada disso. Então, além da dependência que eu tinha dela e do pessoal do laboratório para me organizar ali no laboratório, eu também tinha dependência em relação ao tema. Por quê? Porque eu não sabia nada sobre aquele tema. Eu não sabia nada, o que eu sabia foi o que eu aprendi lá na disciplina de fisiologia, que foi a base do funcionamento das células renais. E o resto? Né? A relação com a nefrotoxicidade. O que causa essa gentamicina? Então, eu tive que aprender muita coisa e o tempo todo eu estava atrás da minha orientadora. Eu tive sorte que ela é uma pessoa maravilhosa, tinha muita paciência comigo, mas nem sempre vocês vão encontrar um orientador assim. Nem sempre o orientador vai ser uma mãe e um pai científico, como eu sempre chamo, né, carinhosamente, a professora Ana Lúcia e o professor Ricardo, que foram minha mãe e meu pai científico. Ana Lúcia no TCC e no mestrado, e o Ricardo no doutorado. Nem sempre você vai encontrar pessoas assim. Você vai encontrar orientadores duros, que mal vão responder a sua pergunta. Hoje eu vi na internet, eu vi uma brincadeira, claro, né, falando assim, eu não me recordo agora o nome da página que eu vi, mas alguma coisa relacionada à pós-graduação no Instagram, falando assim, mandei mensagem para o meu orientador e ele não me respondeu. Aí a pergunta era assim, professora, como que eu coloco o subscrito no Word? Então, assim, uma brincadeira falando que como você fica perguntando coisas para o seu orientador que são desnecessárias e ele não vai te responder. Às vezes ele vai te ignorar, porque né, ele tem mais coisas para fazer e você também, ele quer que você tenha a sua própria dependência. A palavra já fala, o orientador, ele te orienta, ele te dá um rumo das coisas. Ele não pode fazer nada por você. Ele não pode tomar decisões por você. Quantas vezes, ali no desenvolvimento do meu TCC, ali nos experimentos que eu estava fazendo, eu não tive a necessidade de perguntar. Várias vezes.
né? Mas eu fui percebendo que eu precisava tomar algumas decisões sozinha. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Então, eu posso contar para vocês, pela minha própria experiência, que você não ter um tema definido para fazer o teu TCC é muito ruim. Você fica totalmente perdido no desenvolvimento do trabalho. Quando você já tem um tema na sua cabeça, né, você já estuda aquele tema, você já começa a abrir ali na sua cabeça possibilidades diferentes para trabalhar com ele. Então, é muito importante que você chegue já com um tema definido. O tema câncer, ele é muito amplo. Não é assim, eu vou trabalhar com câncer. Você vai escolher um tema e vai trabalhar com esse tema dentro da temática câncer. Então, que tipo de câncer, dependendo da área que você é da saúde, como é que você vai aplicar essa temática. Né? Então, o que a gente propõe aqui para você? É que você escolha a temática câncer, mas pensando no futuro. Não é para o TCC ser um simples check lá que você vai colocar numa tabela, né, para você ter o seu certificado. Não é isso. A gente quer que você desenvolva um TCC num tema interessante, que vai te ajudar a se inserir aí no mercado de trabalho, que vai te ajudar a seguir uma carreira acadêmica, se você quiser, né, fazer uma pós-graduação, seja stricto sensu ou lato sensu, tá? Independente do que você escolher, é muito importante que você tenha um tema de TCC definido. E a gente propõe aqui para você que esse tema seja o câncer. Porque você já sabe, né? A gente já disse aqui várias vezes, e também é uma questão meio óbvia, que o câncer é muito importante para os profissionais da saúde. Então, vejam, Ana, você trabalhou com câncer diretamente no seu estágio do TCC, no seu mestrado, no seu doutorado? Não, eu não trabalhei. Eu trabalhei no TCC e no mestrado com drogas nefrotóxicas para células renais, tudo cultivo de célula, né, que eu fiz ao longo de toda a minha vida acadêmica. E no doutorado eu trabalhei com uma via de sinalização bem específica relacionada à formação de cálculos renais. Então eu nem cheguei a trabalhar com câncer. Como é que eu sei, né? Como é que eu entendo de câncer e como é que eu sei que o câncer é importante? Ali no meu departamento mesmo, vários laboratórios trabalhavam com câncer, eu acompanhei esses trabalhos. Tanto com cultivo primário, que é quando a gente retira o câncer, ou retira ali o sangue, no caso de câncer de células sanguíneas, ou com linhagens, que é o cultivo secundário, né? Quando você pega lá uma célula que está congelada e vai cultivar essa célula no laboratório. Então, eu vi muita gente trabalhando com cultivo celular e com câncer, com animais e com câncer, tanto ali no departamento onde eu fazia a pós-graduação, como nos departamentos próximos, a biologia celular, acompanhei muitos trabalhos deles com câncer. Quando eu lecionava fisiologia, sempre o câncer aparecia em algum momento, porque a fisiologia é o estudo dos sistemas orgânicos, de todos os sistemas que formam o nosso corpo. Respiratório, sistema digestório, sistema nervoso, e praticamente todos os nossos tecidos podem desenvolver câncer. Então, o câncer sempre aparecia em algum momento. Então, eu posso afirmar para vocês que é uma temática muito importante, muito interessante para os profissionais da saúde, inclusive os alunos, sempre que falavam em câncer, os alunos se mostravam mais interessados na aula. Sabe aquela coisa assim, que você percebe que você está falando sozinha na sala, que o assunto não está muito interessante, de repente vamos falar então de câncer nesse tecido. Opa, câncer me interessa. Quem é da área da saúde sabe que é um tema importante. Então, por que não desenvolver o TCC na temática câncer? Que vai sim, gente, abrir um monte de portas para quem precisa fazer um TCC. Seja na graduação ou seja na especialização, né, na pós-graduação lato sensu, também é uma temática muito interessante. Tá? Então, pensem nisso, porque realmente o câncer ele pode abrir muitas portas. Tá? Então, essa foi a minha história que eu contei para vocês entenderem o porquê que é muito importante vocês terem uma independência do orientador. É claro, você vai acioná-la em algum momento, e precisa mesmo, tem dúvida, ele está ali para tirar as suas dúvidas, mas você precisa andar sozinho, precisa andar com as próprias pernas.
O orientador, ele vai te auxiliar quando você tiver alguma dúvida. Se você ficar muito preso no seu orientador, você não vai conseguir tomar decisões sozinho. Isso vai servir para o resto da vida, né? Independente do que você for fazer. Então, o TCC é o primeiro momento que você vai dar de cara ali com o momento que você tem que decidir o que você vai fazer sozinho. E é muito importante que você consiga fazer isso, tá? Então, a gente está aqui para propor essa temática para vocês. A gente vai auxiliar dentro dessa temática como é que vocês vão fazer esse TCC, ok? Bom, como que deve ser uma relação saudável, vamos dizer assim, entre orientador e orientando? Já dei o meu exemplo, né? Uma relação saudável, ela tem que ter um meio termo. Então, assim, eu não posso ser amigo do meu orientador, eu não posso sair com o meu orientador, claro que pode. Conheço muita gente que é próxima dos orientadores, eu até hoje converso com os meus, a gente, né, conversa pelas redes sociais e tudo, e pergunta como tá, depois de tanto tempo. Então, a gente criou ali um vínculo muito forte, mas com muito respeito, obviamente, né? Só que isso não pode fazer com que você ache que é a sua mãe ou o seu pai. Eles estão ali para te orientar. Sempre pense que essa reta final da graduação ou da especialização, ou mesmo de um curso técnico que você esteja fazendo, essa reta final, ela vai te mostrar que você tem que ter alguma independência, tá? Então, é sempre muito importante pensar dessa forma. Bom, então qual que é a relação ideal entre orientador e orientando? Esse meio termo, tá? Nem tão próximo assim, no sentido de você pedir para ele fazer tudo para você, né? Mas também você não precisa deixar de perguntar as coisas, você pode perguntar também, certo? Então, essa é a relação ideal. Você tem que ter a sua dependência, tá? Mas você pode ter também uma proximidade, né? Uma relação bacana com o seu orientador, sim, não precisa ser uma relação fria, ok? Bom, como que o 3 na ciência pode ajudar vocês nisso? Então, eu estou falando hoje aqui que o TCC não pode ter uma dependência enorme com o orientador, e que é muito importante você criar, você dar esse espaço sozinho ali no final da sua graduação, pós-graduação, enfim, para você conseguir para o resto da vida ter uma independência. E como que o 3 na ciência pode te ajudar a isso? Então, a gente pode tentar fazer com que seja leve, com que seja um momento mais leve do que normalmente as pessoas acham que é. Porque vai chegando o TCC, é aquele pânico, né? É aquela coisa assim, nossa, eu tenho que fazer o TCC, daí já começa a não dormir direito, dá gastrite e tudo mais, né? Ansiedade, não precisa ser assim. Então, a gente pode fazer com que você passe por esse momento sem estresse, tá? A gente consegue te ajudar num planejamento, né? Primeiro que a gente já está trazendo matemática, o que já facilita muito. Mas o planejamento, a organização do tempo, tudo isso a gente pode te ajudar, tá? Então, passar por esse momento de uma forma mais sutil. Os estresses vão acontecer, né? A gente não vai falar para vocês que não, mas passar por esses momentos de uma forma mais sutil. Então, espero que você esteja pronto para desenvolver aí o seu TCC sem drama, vamos dizer assim. Que vai ter, sim, alguns momentos conturbados, mas sem que seja aquela coisa dramática, aquele sofrimento todo, que muitos alunos acabam relatando que passam. Inclusive, eu até anotei umas frases aqui que eu vou ler para vocês, que são frases de estudantes da enfermagem, que eu achei na internet, relatando o que eles estavam sentindo depois que terminaram o TCC. Então, olha só, separei aqui 3 frases para ler para vocês. Indignação, raiva, cansaço, vontade de não fazer. Mas depois que eu comecei a me aprofundar mais, eu me interessei. Então, vocês vejam, precisa tudo isso, indignação, raiva, cansaço, vontade de não fazer, então vontade de largar tudo. Gente, eu conheço pessoas que desistiram da graduação porque não estavam conseguindo fazer o TCC.
Tava dando muito estresse na pessoa, ponto de ter que tomar medicação. Não precisa de tudo isso, tá? Pode ser um momento muito mais leve na sua vida. E aí ela fala, ó, comecei a me aprofundar mais, aí eu me interessei. Então, estudar é muito importante, ter um apoio, ter um direcionamento é muito importante. Muitas vezes o que acontece é que você está perdido, você não sabe o que fazer, né? Não é nem a sobrecarga ali de ter que entregar, né, um TCC, de ter esse compromisso, mas você está perdido, ninguém te orienta, ninguém te ajuda, o seu orientador mal te responde porque você está fazendo perguntas óbvias, ou você está tão dependente dele que você não está conseguindo enxergar certas coisas óbvias ali no seu trabalho. Então não precisa ser dessa forma dramática, não precisa ser uma novela. Pode ser algo muito mais tranquilo, que vai te abrir muitas portas para o mercado de trabalho. Sim, vai abrir muitas portas para sua vida acadêmica, sim. Foi o que aconteceu comigo. Porque eu, quando cheguei naquele laboratório, eu fiz o TCC lá, e aí ficou um projeto muito legal, e essa mesma professora me convidou para o projeto do mestrado, e aí, como eu já estava lá, desenvolvi um projeto legal no mestrado, não tinha continuidade para ele, tá? Porque a minha orientadora da época, na época, ela não orientava doutorando, então não tinha continuidade para ele. Mas o outro professor do laboratório chegou para mim e falou: Olha, Ana, tem um projeto aqui, é diferente do que você está fazendo. Também é com cultivo de célula, mas é diferente. Você topa? Eu falei: Topo, vamos mudar aí, né? Vamos mudar era algo com antimicrobiano, passei para medicinalização, mas não tem problema, vamos fazer. Adorei, né? Então, assim, adorei ter essa proposta. Então, vocês vejam, o meu TCC foi me abrindo portas dentro da vida acadêmica, entende? Então, é muito importante que seja feito, muito bem feito, para abrir essas portas. Outra frase de um estudante da graduação, falando da aflição que passou, né, nesse momento, do TCC, ela falou o seguinte: em relação aos sentimentos, muito nervosismo, estresse, ansiedade e achar que não vai conseguir. Então, vocês imaginem, vocês passam todo um período dentro da graduação, cerca lá de 4 anos, né, mais ou menos, a média, e aí você chega no final e você tem todos esses sentimentos de frustração, de angústia, em vez de ser algo leve, né, que você fala, puxa, eu tô quase terminando, e agora eu vou fazer algo legal que vai me ajudar daqui para frente, não. Você passa só por estresse, você faz o TCC de qualquer jeito, porque você tem que entregar o TCC, tá? Daí você vai, passa lá por uma banca, a banca fala assim, tá ok, tá bom. Tá ok? Não precisa ser assim. Pode ser algo que vai te ajudar muito. E a gente tá aqui para mostrar isso para vocês. Outra frase. No princípio, vontade de fazer. Então, você às vezes tem, assim, uma ideia, diferente do que aconteceu comigo lá, que estava perdida, que não tinha ideia nenhuma. Às vezes você pode ter uma ideia. Durante a graduação aparece aquela ideia. Assistindo aulas, fazendo estágios, que seja, você tem uma ideia de TCC. Você fala, ai, que legal, anota lá. Eu vou fazer TCC sobre isso. Só que aí depois, olha o que ela diz, depois, raiva e frustração. Então, são etapas, né? Você tem uma ideia, acha aquela ideia sensacional, vou fazer, e aí você vê que não tá muito fácil, que você não tá entendendo o que você tá fazendo, que tá faltando base, às vezes você não sabe nem muito bem o que você tá trabalhando ali. Então, vamos supor que seja com câncer, que a moça que deu esse depoimento falou. Então, ela está trabalhando com câncer, mas ela não sabe as bases do câncer, fisiopatológicas, genéticas. Como é que vai escrever um TCC assim? Não tem como. Ou a relação com o orientador não está boa, está muito dependente, fica o tempo todo perguntando coisa para o orientador, isso causa uma frustração enorme, você se sente incapaz. Você fala, nossa, mas se eu não consigo escrever um TCC, como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? Como é que eu vou fazer uma pós-graduação? Entende? Então, isso causa muita frustração na pessoa. Aí ela diz orgulho no final. Então, depois de todo esse perrengue que ela passou, ela se sentiu orgulhosa. É porque no final a gente entrega e fala, terminei. Mas aí que tá. Será que você fez algo? Esse alívio que ela relata aqui é porque só porque acabou e terminou e pronto? Ou porque realmente ela fez algo que ela sabe que ela vai usar? Então, o meu TCC, eu não me lembro mais, assim, detalhes do meu TCC, né? Tanto que eu contei aqui para vocês meio por cima.
Mas se eu for pegar ele lá, medo que dá, né? Dá até medo de ver algo assim, de escrito há tanto tempo atrás, porque a gente vai evoluindo, né? Vocês vão ver que a gente vai evoluindo. Mas o meu TCC, o tema que tá lá, ele tem relação com os temas que eu trabalhei depois. Fui professora de fisiologia, trabalhei com cultivo de células durante toda a minha pós-graduação. Então, vocês vejam, eu não sabia nada do que eu queria. E aí o TCC me propôs essa possibilidade de trabalhar com cultivo de célula. E eu aprendi o cultivo de célula, que não foi fácil realmente. Envolve muitas técnicas, envolve muito cuidado, porque qualquer coisa contamina. É muito, muito frágil. Imagine, né? Você tem lá a simulação do seu ambiente interno. Então, você coloca lá um tipo de celular numa placa, numa garrafa, coloca numa incubadora, com 37 graus Celsius, com os gases ali em concentrações ideais, com uma umidade quentinha. Não são só as suas células que vão proliferar, não. São também as bactérias, os fungos que vão gostar daquele ambiente. Então, é uma técnica muito, muito sensível. E eu aprendi essa técnica no TCC. Depois, no desenvolvimento do TCC, depois, claro que eu fui aprimorando, fui estudando, fiz disciplinas só sobre cultivo celular, fui conversando com outros laboratórios que também faziam uma técnica, porque se alguém já trabalhou com isso aqui, sabe que cada um faz o cultivo de um jeito, existem coisas que são normas, né, no laboratório, mas cada um faz de um jeito, algumas técnicas específicas. Então, fui aprimorando, fui entendendo. Quando eu terminei o doutorado, eu fazia o cultivo celular de olho fechado, praticamente, né, no jeito de falar, claro. Mas eu tinha muita facilidade de me virar, assim, com pouco. Acontecia muito acidente, assim, no sentido de você estar ali dentro do fluxo e cair alguma coisa e você não ter mais aquele material estéreo. Aí você tem que se virar com o que tá ali. A gente vai aprendendo muita coisa. Tudo isso começou aonde? Começou no trabalho de conclusão de curso, que muita gente menospreza, que muita gente entrega de qualquer jeito e acha que não serve para absolutamente nada. Não é assim que funciona, gente, tá? Ele é muito importante para abrir portas e é muito importante que você tenha uma relação com o seu orientador que seja bacana, né, que seja uma relação de respeito, óbvio, sempre vai ter muito mais do que falar do que você, para falar do que você, mas não pode ser muito dependente dele, não. Você tem que aprender a andar com as suas próprias pernas, já no desenvolvimento do TCC, e vocês vão ver como isso é importante para o resto da vida de vocês. Ok? Então é isso, gente. Essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai conversar ainda muito sobre essa temática câncer e assuntos relacionados ao TCC e câncer, tá bom? Então, espero vocês nas próximas lives. Até mais!